Você já teve a sensação de déjà vu ao assistir um filme recente? De blockbusters de ação a dramas de fantasias, muitas produções atuais parecem compartilhar a mesma estética. Imagine uma montagem rápida, o herói silhuetado contra um céu azul esverdeado ao entardecer. A pele dos personagens com brilho alaranjado intenso, cenários urbanos noturnos banhados em tons do famoso teal and orange. Poderia ser uma cena de Transformers, Batman, Velozes e Furiosos ou qualquer outro filme, todos exibindo uma paleta e estilos semelhantes. Isso não é coincidência. Eu quero te mostrar aqui por que os filmes atuais, com raríssimas exceções, são tão parecidos e tão sem personalidade. Vou explorar esse fenômeno a partir de 5 perspectivas. O uso excessivo de correção de cor padronizada, especialmente a febre do azul e laranja, o famoso teal and orange, como as câmeras digitais e lentes modernos mudaram a textura da imagem, o papel da pós-produção e dos efeitos visuais, os famosos VFX, na homogeneização do visual, a influência dos serviços streaming e dos blockbusters de estúdio em estabelecer um padrão de aparência e, por fim, como que existe uma esperança e como alguns diretores independentes lutam para escapar desse padrão e trazer mais originalidade para os filmes. Nos últimos anos, Hollywood desenvolveu uma obsessão pela dupla azul e laranja na colorização dos filmes. Basta olhar para diversos posters e cenas de filmes populares. É a invasão do teal and orange, uma paleta que dominou a indústria a ponto de críticos chamarem essa tendência de praga, ou até mesmo de idade das trevas da cor do cinema. Mas por que justamente azul e laranja? Isso tem muito a ver com a teoria das cores. Azul e laranja são cores complementares opostas no círculo cromático, o que significa que lado a lado criam um contraste vibrante e harmonioso, adicionando profundidade e drama à imagem. Os cineastas logo perceberam que realçar tons alaranjados, presente principalmente na pele humana, e puxar sombras e fundos para um azul ciano, resultava em cenas visualmente impactantes. Essa combinação faz os personagens saltarem da tela. Como a maioria das pessoas tem pele em algum tom de laranja, jogar o fundo para o azul torna o sujeito principal automaticamente destacado. Simplificando, é só usar a coloração laranja nos atores e azul no fundo que destacamos a presença do personagem. Se antes, na era do filme físico, ajustar as coisas exigia processos caros e manuais, hoje a correção de cor é muito fácil. Softwares modernos permitem que, com poucos cliques, um colorista ajuste a tonalidade de cenas inteiras. É muito mais eficiente se você consegue fazer 80% do filme ficar bom sob a mesma paleta, do que em relação a tratar cada cena de forma totalmente única. Assim, a paleta azul e laranja virou uma espécie de preset padrão das grandes produções. Um colorista profissional, o Dan Seitz, chegou a brincar que, diante de prazos apertados para colorizar horas de filmes, muitos acabam pensando, quer saber, todo mundo gosta do teal and orange, e segue essa receita sem arriscar algo diferente. Só que essa estética se tornou tão comum que agora é difícil não ver esse padrão em praticamente todo o filme. A princípio, o contraste entre laranja e azul é bonito e chama atenção, mas vira clichê quando usado em excesso. A partir de certo ponto, na década de 2010, a estética ficou tão saturada que passou a incomodar espectadores mais atentos e críticos, que veem nisso uma falta de criatividade ou uma busca cínica pelo apelo fácil. Outra peça desse quebra-cabeça é a tecnologia de captação de imagem. Houve uma revolução silenciosa nas últimas décadas. O cinema migrou quase totalmente do filme analógico para o digital, trazendo sensores de altíssima resolução e lentes cada vez mais precisas. Isso mudou drasticamente a textura visual das obras. As câmeras digitais modernas produzem imagens extremamente limpas, nítidas e livres de grãos. Mas talvez aí esteja o problema. Com essa busca por perfeição, o cinema perdeu algo fundamental. Aquela granulação sutil, aquele pequeno defeito que dava um caráter único para cada filme. Muitos profissionais apontam que hoje as imagens são boas demais, limpas demais. Em outras palavras, falta aquele elemento orgânico que tornava essas imagens únicas. Como disse Tarantino, a combinação de sensores digitais com pixels organizados em grandes lentes modernas ultra nítidas resulta numa imagem pristina,
clínica, sem caráter e sem vida. No tempo do filme de 35mm, cada fotograma era literalmente único. Os grãos de prata na película se distribuíam aleatoriamente, dando uma leve variação de textura frame a frame. Havia aquela granulação, aqueles pequenos defeitos, flutuação de cor, imperfeições técnicas que conferiam personalidade à fotografia. Já o digital captura cada pixel de forma perfeitamente idêntica e previsível, e os melhores sensores evitam qualquer ruído ou variação. O resultado padrão, especialmente com lentes novas, que eliminam distorções e flares, é uma imagem super nítida, estável e genérica. Todos os filmes rodados com a mesma câmera tendem a ter uma base visual muito parecida. Além disso, o alcance dinâmico das câmeras atuais, principalmente as utilizadas no cinema, é tão grande que é possível enxergar detalhes tanto nas sombras quanto em áreas claras, eliminando de vez aqueles contrastes extremos. Hoje em dia, é prática comum iluminar a cena de forma bem uniforme e depois escurecer ou clarear pontos específicos na pós. Isso dá controle total, mas também pode achatar a iluminação se não houver cuidado. Muitos filmes modernos são iluminados por igual para evitar quaisquer surpresas. Nenhum canto escuro, nenhuma sombra dura no rosto, tecnicamente impecável, porém menos atmosfera. Tudo é visível, nada é sugerido. Alguns críticos descrevem essa estética como iluminação plana, que deixa o filme visualmente sem profundidade. Há quem note, por exemplo, que em certos filmes recentes, você sabe que a cena foi filmada em um estúdio de LED, de tão artificialmente perfeita que a iluminação parece. Personagens em pleno deserto ensolarado e não chega a fechar levemente os olhos, porque na verdade estavam sob luz controlada. Esse excesso de zelo tira um pouco da verdade visual da cena. Outro fator de uniformização é que todo mundo usa as mesmas câmeras. Hollywood abraçou algumas poucas câmeras digitais padrão, sobretudo a Arri Alexa, a preferida da maioria dos diretores de fotografia. Se praticamente todos os filmes usam o mesmo equipamento, é natural que partilhem uma base semelhante de cores, latitude e textura. Um comentarista observou que a aclamada Arri Alexa, apesar de seu marketing de look cinematográfico, antes da utilização de filtros ou tratamentos extras, gera resultados tão digitais quanto qualquer outra câmera. E citou os filmes da Marvel, que são a maioria filmados com a Arri Alexa, que não parece nada com o filme. Ou seja, por mais que se tente emular o filme, no fim das contas, muita coisa acaba com aquela cara de vídeo digital que é difícil definir, mas é fácil reconhecer. Uma nitidez extrema, pouca profundidade de campo aparente e uma clareza que entrega que tudo foi filmado no século XXI. É importante a gente considerar que esse visual limpo é utilizado sobretudo em produções de blockbusters, onde o medo de errar e queimar centenas de milhões de dólares fala mais alto que a proposta artística. No entanto, alguns cineastas seguem na contramão dessa tendência e buscam um visual autêntico para suas produções, e isso envolve muitas vezes sujar a tela. Uma tendência em produções autorais é usar lentes antigas para quebrar a perfeição. Filmes recentes como The Batman, que eu adoro, Coringa, Os Oito Odiados, deliberadamente empregam lentes dos anos 60, 70 e 80 para aproveitar suas imperfeições ópticas únicas. Quentin Tarantino, por exemplo, chegou a ressuscitar uma lente Ultra Panavision de 1966 que não tinha sido usada desde então para filmar Os Oito Odiados, e trouxe aquele aspecto envelhecido e amplo do faroeste clássico. Essas lentes antigas introduzem sutilezas, bordas mais suaves, flares, que são aqueles reflexos que a gente vê nas câmeras de celular, e uma leve variação de nitidez e coloração. Isso dá um quê de imprevisível à imagem. Em The Batman, algumas cenas têm as bordas do quadro propositalmente fora do foco e vinhetadas, guiando o nosso olho para o centro, um efeito obtido graças às lentes anafórmicas vintages, escolhidas pela sua produção, que representam o oposto da perfeição cristalina das lentes novas. Além das escolhas de lente, há casos extremos de adicionar imperfeições no próprio ato de filmar. Durante as filmagens de The Batman, o diretor de fotografia fez algo inusitado. Passou silicone em um filtro de vidro na frente da lente, de modo que quando chovesse, as gotas de água grudassem e borrassem parcialmente a imagem. Assim, em algumas tomadas,
vemos respingos de sujeira na lente. Na verdade, é um efeito real capturado na câmera, não adicionado digitalmente. Essa decisão de sujar o frame é uma sensação mais crua e imersiva, como se a câmera fosse um observador com água nos olhos. É um truque arriscado. Sujar a lente é tabu para muitos fotógrafos, mas que nesse caso serviu à estética no ar do filme. Uma outra técnica muito utilizada é adicionar os grãos nos filtros na pós-produção. Quando não se pode usar filmes de verdade, muitos cineastas aplicam o grain, que são grãos, traduzindo para o português, digital sobre a imagem para simular a textura do celuloide. Ferramentas de pós-produção podem inserir granulação orgânica e até emular a resposta de cores de filmes antigos. Da mesma forma, o uso de filtros difusores na filmagem ou em pós voltou à moda. Pequenos discos de vidro ou efeitos digitais que amaciam a nitidez excessiva, floreiam os highlights, ou seja, as luzes altas, e podem introduzir aberrações sutis de cor. Tudo isso para quebrar o aspecto clínico do digital e trazer um pouco mais de desordem visual intencional. Agora, se tem uma coisa que força a padronização da captura da cena, ela está relacionada aos efeitos visuais. Nos grandes filmes contemporâneos, a captura da câmera é apenas o começo. A pós-produção digital e os efeitos visuais se tornaram a norma. Isso significa que uma parcela enorme do look final do filme é decidida depois das filmagens em computadores. E esse processo, por incrível que pareça, acaba homogeneizando demais o visual de filmes diferentes. Vamos pegar, por exemplo, um blockbuster típico de super-heróis ou ficção científica. Boa parte das cenas envolvem telas verdes, cenários gerados em CGI ou complementos digitais, explosões, criaturas, extensões de cenário. Para que esses elementos de computação gráfica se integrem bem, geralmente o material filmado precisa ser o mais neutro e flexível possível. Na prática, os diretores de fotografia acabam iluminando e expondo as tomadas de forma plana, sem estilizações fortes, pois sabem que depois a equipe de VFX vai inserir um céu alienígena aqui, uma cidade digital ali e reequilibrar tudo na composição final para que tudo pareça crível. Se eles filmassem com um contraste muito dramático de luz e cor, poderia complicar a vida de quem vai encaixar os efeitos. Então, eles adotam uma abordagem bem mais contida no set, deixando os ajustes finos de cor e iluminação para pós. Um efeito colateral disso é uma certa uniformização visual das cenas de ação com CGI. Atualmente, muito se discute, por exemplo, sobre o look dos filmes da Marvel. Apesar de mundos e personagens e diretores diferentes, existe uma impressão que todos compartilham uma mesma estética meio pasteurizada. O universo cinematográfico da Marvel é dominado por uma iluminação sem contraste, meio turva e paletas de cor de um tom só. Se você reparar, muitas das principais batalhas dos filmes da Marvel acontecem em cenários pouco iluminados ou monocromáticos. Uma cidade à noite, um deserto cinzento, um planeta alienígena roxo. Isso não é coincidência, é mais fácil integrar vários elementos digitais num quadro com iluminação uniforme e uma cor dominante do que em um quadro cheio de variações de luz. É por isso que às vezes vemos aquela explosão genérica contra um céu nebuloso, onde tudo fica envolto num tom só, azul, cinza ou laranja, dependendo do filme. Visualmente não é muito interessante, mas funciona para mesclar o CGI, que é aquele elemento computadorizado, com live action, com os atores lá. Funciona para dar um match nessas duas coisas. Além da iluminação, a colorização final muitas vezes é aplicada como uma camada global para unificar o filme todo. Lembra da paleta Teal and Orange, do laranja e o azul? Pois bem, o estúdio da Marvel, por exemplo, aplicou durante anos uma espécie de velatura cinza azulada por cima dos seus filmes. Desde que abraçou o digital por volta de Capitão América, o Primeiro Vingador, praticamente todos os filmes do MCU receberam a mesma gradação de cor, meio pálida. E isso foi uma decisão consciente para dar coesão ao universo compartilhado. Não importa se a história se passa em Nova York, Wakanda ou no espaço, todos os filmes tinham aquele acabamento visual similar, uma espécie de verniz Marvel. Isso reforçava a ideia de um universo compartilhado, mas a desvantagem é que essa uniformidade reduzia diferenças estilísticas e muitos fãs e críticos passaram a enxergar a marca visual da Marvel como meio sem graça. Eu sou uma dessas pessoas, né? Existem propostas visuais até em filmes de heróis muito mais interessantes. The Batman é um caso desses e eu vou falar mais dele daqui a pouco.
Os efeitos visuais modernos permitiram criar mundos incríveis, mas também trouxeram um problema inesperado: a necessidade de uniformizar tudo. Quanto mais CGI tem um filme, mais os diretores de fotografia precisam manter a iluminação e o tom das cenas previsíveis. O resultado, um visual genérico, que a gente já viu 1 milhão de vezes. Hoje, grandes produções misturam cenas filmadas em locação, cenas em estúdios, tomadas inteiramente em CGI, miniaturas filmadas, material de segunda unidade. Cada uma dessas fontes pode ter características distintas, resolução diferente, granulação diferente, lente diferente. Para não chocar o espectador a cada transição, a pós-produção tenta padronizar o look, aplicar um esquema de cor unificado e ajustes conscientes de contraste, ajudando a colar esses pedacinhos em um todo coeso. Por exemplo, se metade de uma sequência foi filmada sob uma luz natural e a outra metade em chroma key, o colorista puxa ambas para a mesma tonalidade predominante, fazendo com que pareça parte do mesmo ambiente. Essa colagem digital é incrível do ponto de vista técnico. Ela faz com que a gente nem note o que era real, do que é criado pelo computador, mas contribui para que tudo tenha o mesmo tom. Em suma, a dependência pesada de VFX e pós-produção faz com que muitos filmes hoje passem por um filtro industrial. Não se trata de uma conspiração para deixar tudo igual, mas de consequências do próprio fluxo de trabalho. Quando você precisa de 15 estúdios de efeitos visuais ao redor do mundo, trabalham em diferentes partes do filme, faz sentido você fornecer para eles um guideline visual claro, ou seja, você vai seguir paleta X, nível de iluminação Y, e isso garante a consistência, e consistência em excesso vira mesmice. Uma última observação aqui é que às vezes polir demais é ruim. Assim como uma música pode ficar sem alma se produzida de forma excessivamente pop, um filme pode perder vigor visual se cada frame for tão lapidado e ajustado que não sobra nenhuma peculiaridade. Muitos filmes com muito CGI sofrem de um aspecto meio plástico. Tudo é impressionante, mas nada parece 100% autêntico. Parece que está faltando textura. É um delicado balanço entre coerência e caráter. Os melhores diretores de fotografia que trabalham com VFX sabem a hora de quebrar um pouco essa homogeneidade, seja deixando um pouco de contraluz estourar aqui, uma sombra profunda ali, ou adicionando coloridos específicos em umas cenas, para que o filme não pareça limpo demais, sem personalidade demais. Não são apenas considerações técnicas que moldam o visual dos filmes modernos. Há também decisões mercadológicas, e esse talvez seja o maior motivo dos filmes terem um aspecto plastificado atualmente. Se você já assistiu várias produções da Netflix e teve a impressão que todas elas parecem meio parecidas, você não está sozinho. Em busca de eficiência e de identidade de marca, tanto os serviços de streaming como os grandes estúdios de Hollywood têm incentivado, direto ou indiretamente, uma certa uniformidade estética. Com o boom do streaming, empresas como a Netflix, o Amazon, ou a HBO e outras passaram a produzir conteúdos em escala industrial. E muitos espectadores começaram a notar algo curioso. As produções da Netflix têm um look característico, a ponto de se falar em visual Netflix. Mas o que é isso exatamente? Um artigo da Vice descreveu alguns traços comuns das séries e filmes originais da Netflix. Imagens mais escuras, o chamado low-key. Muitos programas da Netflix exibem uma fotografia relativamente sombria, com sombras pesadas. As cenas noturnas são muito escuras e as cenas interiores diurnas tendem a ser mais subexpostas, propositalmente, dando um clima mais dramático. Cores muito saturadas. Paralelamente à escuridão, há um uso frequente de luzes coloridas e neon. Ambientes internos ganham uma iluminação mais azul, verde ou magenta, que tingem a cena por completo, como se tivessem sempre a presença de uma luz neon ao fundo. Essa saturação intensa faz as cores pularem aos olhos, às vezes até demais, resultando em tons meio artificiais. Detalhes excessivos e aparência de vídeo digital. Filmados quase sempre em 4K ou resolução superior, esses conteúdos mostram todos os detalhes. A maquiagem dos atores fica evidente, dando aquele aspecto de maquiagem carregada. As texturas das roupas e cenários aparecem com nitidez. Há menos glamour, vemos poros, vemos pequenas imperfeições, tudo ultra definido pelo sensor digital. Para alguns isso dá aquele ar de realismo, para outros gera um estranhamento, já que a gente está acostumado a um leve difuso do cinema tradicional. Nota-se também que muitas produções de streaming adotam escolhas de câmera bem tradicionais,
para não falar clichê, né? E até meio óbvias. Por exemplo, se a cena é de mistério, lá vem um Dutch angle, aquela câmera inclinada, previsível. Diálogos são quase sempre filmados em plano médio ou em close médio, com pouca variação criativa. Em suma, é o padrão de TV, né? Sem aquela inventividade que às vezes a gente vê no cinema mais autoral. Essas características combinadas fazem com que, mesmo sem saber, muita gente já adivinhe que o filme já é da Netflix, vendo 30 segundos de série. Agora, por que eles fazem dessa forma? A questão é tempo e dinheiro. As séries de streaming costumam ter orçamentos menores que filmes de cinema e prazos bem mais apertados. Os coloristas que trabalham nessas produções, às vezes, não têm o luxo de experimentar muito. O look da Netflix não vem das câmeras, mas do fato de que em produções mais baratas tudo é corrido, inclusive a colorização. Ou seja, opta-se pelo caminho mais seguro e rápido. Se para as produções da Netflix a questão é grana, no caso dos grandes estúdios a questão é outra. Primeiro, franquias e universos cinematográficos querem que seus vários capítulos tenham uma identidade coesa. Assim, muitas sequências de sucesso replicam deliberadamente o estilo visual do filme anterior. Os estúdios chegam a criar guias de estilo, paletas de cores preferidas, tipo de iluminação, modo de filmagem de cenas de ação, tudo para que o público sinta que aquele novo filme faz parte do mesmo mundo dos anteriores. É aquela velha máxima, um time que está ganhando não se mexe. Se um certo estilo visual provou-se lucrativo, agradou milhões de pessoas, os produtores tendem a repetir a fórmula com medo de que qualquer mudança possa alienar o público, fazer com que ele não sinta que é a continuação da mesma história. Enfim, grandes orçamentos trazem grande aversão a risco. Os estúdios evitam riscos e isso desempenha um grande papel em por que os filmes modernos têm a aparência que têm. Se eles descobrem que o público adora explosões bem iluminadas e heróis contra um pôr do sol alaranjado, eles vão colocar isso no próximo filme também. Se a fotografia neutra estilo Marvel fez bilhões, outros estúdios seguirão aquela cartilha dos filmes de herói também. É assim que o efeito cascata ocorre. Lembra do sucesso do Senhor dos Anéis? Logo, vários épicos de fantasia imitaram seu estilo visual de florestas azuladas e paisagens com gradientes de cor verde acinzentado, e aí veio as Crônicas de Nárnia, Eragon, entre outros. Quando o Crepúsculo estourou, trazendo aquele filtro azul frio da fotografia, diversas produções focadas em adolescentes adotaram a mesma estética, ou seja, tendências de sucesso viram linguagem universal rapidamente no cinema. Por fim, a globalização do mercado de cinema também empurra a padronização. Blockbusters hoje miram audiências globais. Um visual muito diferente, o artístico, pode não traduzir bem em todas as culturas ou telas. Então, opta-se por cores e estilos universalmente atrativos. E dificilmente você erra com a pele bem destacada e o fundo azulado. Ou seja, uma imagem limpíssima, fácil de ver, em tela grande, tela pequena, que o americano vai gostar, que o chinês vai gostar, que o australiano não vai gostar. Existem aspectos técnicos também. Um filme 3D, por exemplo, precisa ser mais claro, porque os óculos escurecem a imagem e isso afeta a fotografia de muitos filmes de ação que saíram em 3D, deixando esses filmes mais luminosos do que esteticamente seria a ideia inicial, mas necessário para o formato. Resumindo, streamers e estúdios acabaram convergindo para formas visuais seguras. No streaming, padronização por eficiência e identidade da plataforma. Nos blockbusters, padronização para manter uma marca familiar e reduzir riscos. O resultado, uma verdadeira uniformização global da estética cinematográfica mainstream. Se por um lado isso garante uma qualidade mínima consistente, por outro lado, pode sufocar a criatividade visual. Mas calma, nem tudo está perdido. Alguns diretores estão fugindo dessa padronização e trazendo de volta visuais únicos. Diante de tanta homogeneidade, muitos cineastas de perfil autoral reagiram buscando uma contracorrente visual. Enquanto os grandes estúdios perseguem a fórmula do sucesso comprovado, no cinema independente, em projeto de diretores consagrados, existe uma sede por originalidade, seja por expressão artística, seja para se destacar no mar de mesmice. Uma forma de romper com o look digital comum é voltar às tecnologias do passado. Vários diretores independentes e alguns famosos com poder de barganha optam por filmar em filme mesmo, em vez do digital. O Nolan, por exemplo, é um defensor ferrenho do filme. O filme dele, o Dunkirk, o Tenet
e Oppenheimer também foram capturados em filmes 70mm e IMAX, dando um visual mais granulado e de altíssima faixa dinâmica que se distingue do resto. Note as cores mais naturais e o grão sutil nas projeções em filme. Sam Mendes filmou 007, Operação Skyfall, em 35mm, e a diferença de textura em relação aos filmes digitais de espionagem da época é notável. E não são só os blockbusters cults. Os cineastas independentes adoram 16mm, 35mm para dramas e terror, justamente pelo look orgânico. Simon, de Mike Mills, em preto e branco, 16mm, ou X, do Ty West, um terror recente filmado em 35mm, para remeter aos anos 70. Essas escolhas vão na contramão da tendência e entregam ao público imagens com granulação, cores menos perfeitinhas, imperfeições encantadoras, ou seja, personalidade. Outros diretores já empreendem uma característica muito mais original na coloração dos filmes, né? O Wes Anderson é um caso mais famoso. Cada filme dele tem uma paleta bem distintiva. Se você viu o Grande Hotel Budapeste, você vai entender o que eu estou falando. As cores são bem vibrantes, nada a ver com o padrão de Hollywood. George Miller, em Mad Max, ele ousou demais. Ele aumentou demais o contraste, a saturação, mas de um jeito singular. Os dias são hiper laranja, as noites hiper azuis, criando um visual tão estilizado que se tornou único. Guilherme Del Toro costuma imprimir cores ricas e contos de fadas sombrios em seus filmes, distanciando-os da forma blockbuster comum, como a forma da água, com seu verde, água e dourado, se destacando em meio a tantos filmes de fantasia azulados e genéricos. E que tal Coringa, né, de Todd Phillips? Embora ambientado no mundo realista, ele adotou um tom de sépia, esverdeado, uma fotografia granulada que remetia à década de 70, né? E foi um filme muito bem recebido, que prova que o público também abraça visual diferente. Alguns autores independentes abraçam a limitação criativa de propósito. O Farol, que é um filme recente de Robert Eggers, foi rodado em lentes de 100 anos atrás, em um filme preto e branco de 35mm, numa proporção de tela quadrada. Assistir esse filme é quase voltar no tempo. Nada de cores, nada de widescreen, uma escolha artística radical que caiu no gosto do público cult pela originalidade. E não é só em filme de arte que isso está acontecendo. Mesmo dentro do cinema comercial, tem cineasta trazendo tempero diferente. O Villeneuve mesmo é um caso. Em Blade Runner 2049, em Duna, ele trouxe um visual muito único e diferente. Em Blade Runner 2049, por exemplo, tem cenas inteiras em laranja monocromático, outras em verde neon, contrastando com os azuis profundos, um padrão nada convencional para um blockbuster. Duna já usou muito da luz natural no deserto e reduziu ao mínimo os tons azuis, favorecendo uma paisagem quase monocromática de areia, bem no bege dourado, que era justamente o oposto do Teal Orange usual. Aqui a ideia é a monocromia para uma imersão do planeta desértico. Essas escolhas mostram que mesmo com um orçamento grande, dá para fugir do lugar comum e ainda assim entregar um produto que tem apelo. Mas talvez a maior diferença seja a filosofia. Os filmes de autor geralmente não passam por comitês enormes de estúdios, nem grupos de foco moldando cada detalhe. O diretor tem mais liberdade para arriscar visualmente, e esse risco é justamente o que falta em muitas produções mainstreams atuais. Os estúdios jogam seguro, já os independentes seguem sua visão. Como bem coloca a análise da Action Vista, cineastas independentes têm uma visão artística que guia suas obras independentemente de seu grande cachê. E é por isso que vemos mais alma nos filmes independentes do que nos grandes blockbusters. Eles não estão presos a planilhas, eles não estão preocupados em fazer bilhões em bilheteria, eles querem expressar algo pessoal. E essa paixão aparece na estética diferenciada. No final das contas, escapar do padrão exige coragem. Requer abrir mão do isso sempre funcionou e tentar algo novo. Às vezes, até mesmo contra as recomendações. Requer muitas vezes convencer financiadores a aceitar uma fotografia menos convencional, mas quando dá certo, o resultado é memorável. Afinal, quais filmes dos últimos anos são elogiados pela cinematografia? Quase sempre aqueles que usaram 1917, plano de sequência contínua e iluminação natural. A Favorita usou lente olho de peixe e luz de vela para um período de época, algo bem diferente. Drive, visual
noir estilizado, entre outros. Esses filmes se destacam precisamente porque não se parecem com todos os outros. Chegando finalmente ao fim da nossa análise, podemos ver que não é por acaso que tantos filmes modernos se parecem visualmente. Diversos fatores convergiram para isso. A obsessão por paletas fáceis e contrastes como o laranja ou azul, a adoção universal de câmeras digitais de altíssima definição que produziram imagens boas até demais e meio padronizadas, processos de pós-produção em CGI que nivelaram o look para integrar os efeitos e as forças comerciais do streaming e das franquias que incentivam um visual formulático por segurança e branding. É realmente uma tempestade perfeita que nos levou a esta era em que, vendo um filme médio de ação, às vezes sentimos que já vimos esse filme antes. Felizmente, o cinema é cíclico e evolutivo. Movimentos de uniformidade costumam ser seguidos por ondas de renovação estética e já podemos estar no início de uma dessas ondas, com diretores tanto independentes quanto em grandes estúdios experimentando de novo, seja resgatando técnicas do passado, seja inventando novas. No fim das contas, a magia do cinema está na diversidade de visões. Cada história merece um visual próprio que a conte da melhor forma. Quando todos os filmes começam a ficar com a mesma cara, é um sinal de alerta de que algo precisa mudar e muda. Cabe a nós, espectadores, prestigiar e valorizar essas ousadias visuais quando as vemos. Assim, enviamos a mensagem à indústria de que nem todo mundo quer ver o mesmo filme de novo e de novo. Então, da próxima vez que você assistir um filme, repare nesses detalhes. Você nota padrões repetidos ou o filme tem um visual próprio? A verdade é que o cinema precisa dessa diversidade para continuar evoluindo. Que venham mais filmes com identidades visuais fortes, distintas, sejam elas sutilmente naturais ou loucamente estilizadas. Afinal, uma arte que combina imagem e som para nos fazer sentir e sonhar. Variedade visual não é um mero adorno, é a parte essencial da narrativa. E você, já notou essa tendência visual padronizada nos filmes? Quais as obras recentes chamaram a atenção por fugir do comum? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Valeu e até a próxima.